Bom dia, privilégio estar com vocês mais uma vez, onde nós estamos começando a nossa IBD virtual. Uma pena ainda não podemos estarmos juntos, não podemos estudar a Palavra de Deus juntos, mas tem sido bom esse tempo. Esperamos que a série do coronavírus, utilizando o livro do John Piper, ela tenha realmente abençoado a sua vida. E agora nós também vamos partir para uma outra série, que nós começamos na semana passada com o Igor. A série que se chama Simplesmente Crente. Talvez você esteja meio ainda não entendendo onde que a gente quer chegar com tudo isso, qual que é o propósito. Mas pense comigo. Nesses 2000 anos da fé cristã, milhares e milhões de servos de Deus serviram na edificação do reino de Jesus Cristo. Muitos desses homens marcaram a história, serviram e ainda servem de referência. São marcadores na história e no tempo. Você deve ter o seu historiador favorito, seja no período dos pais da igreja, na patrística, na Idade Média, na Idade Moderna, seja Agostinho, seja Lutero, seja Calvino, você com certeza conhece o nome, você lembra desse nome, porque ele marcou a história. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que o reino ele é muito maior que esses grandes heróis. Jesus ele fala dos pequeninos. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 33 a 37, diz o seguinte: E chegaram a Cafarnaum e em casa perguntou-lhes: O que discutis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhe: Qualquer pessoa que recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Vamos para Marcos 10, a partir do versículo 42. De 42 a 45, diz: Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus fala dos pequeninos, daqueles que fazem o reino crescer. Muitos são como o soldado desconhecido, onde aquela batalha ganha por um exército e de repente nós não conhecemos quem foi o soldado crucial, quais foram aqueles soldados que foram extremamente importantes para a vitória da batalha. E o soldado desconhecido no reino de Deus, ele luta pela fé, ele prega o evangelho, ele ensina com fidelidade, ele vive uma vida piedosa, ele tem uma bela família, ele serve na igreja local. Ele serve num lugar que ninguém conhece, mas a sua história ela não é registrada. A sua biografia ela não é escrita e ela não é conhecida por ninguém. Não há fama, não há holofote. Quantos ao longo desses 2000 anos que marcaram e foram responsáveis, influenciaram pessoas e nós nem conhecemos? São irmãos que um dia nós conheceremos no céu, mas hoje nós não conhecemos quem eles são. São esses homens e mulheres cristãos fiéis, que vão estendendo o reino de Deus ao longo da história, que dedicam as suas vidas em vilas insignificantes, em cidades pequenas, em lugares hostis, ou agora na modernidade, no meio da cidade grande, mas o seu nome não é conhecido. Ah, como Deus tem usado seus soldados desconhecidos para expandir seu grande jardim nessa terra. Como o reino de Deus é como um pequeno grão de mostarda, e Jesus já dizia isso. Mas e aí? Qual será o próximo grande acontecimento da minha vida? Não é por isso que nós somos conhecidos, nós vimos com o Igor na aula passada. Qual é o próximo grande acontecimento? Eu quero marcar o mundo. Eu quero ser conhecido, eu quero fazer o meu nome lá na fama, eu quero grudar o meu nome no hall da fama. Não é assim que a gente pensa, não é assim que nós somos ensinados. Nós desprezamos a rotina, nós desprezamos aquilo que é ordinário.
E entenda a palavra ordinário não como sinônimo de medíocre. Entenda a palavra ordinário como aquilo que é comum, que é assim que Deus age por meios ordinários. Medíocre significa que é aquilo que é na média, você tira 6 para passar. Sabe? Que você já fez muito na escola. O ordinário é o comum, por isso quando você fala extraordinário, é algo que não é comum. Deus usa meios ordinários e Ele nos fez assim, nós desprezamos isso. Parece que a gente tem ânsia por ser épico. Talvez nós sejamos aquela geração que anseia por fazer um grande impacto e marcar o continente africano na sua pobreza. Nós queremos fazer missões na África, mas a gente não consegue lavar a louça e amar o próximo que está do nosso lado na igreja local. Essa hipocrisia que caracteriza a nossa geração. E entenda que comum não é o mesmo que medíocre. Mas talvez você vai dizer assim, se pessoas apreciarem o que é comum, não haveria gente como Steve Jobs, o legado que ele deixou para o mundo, nem o Martin Luther King Jr. Fomos infestados pelas suas frases e sabiamente lembrados. Quando o assunto racismo volta à pauta, o nome dele sempre é lembrado. Nós não teríamos pais e mães da igreja, reformadores e missionários pioneiros com aquelas biografias. Isso não seria pedir que as pessoas se acomodem ao mínimo e desistam dos seus sonhos? Talvez essa seja a sua dúvida ao olhar o título e o tema da nossa sala. Mas o nosso propósito aqui, ao trazer esse tema, é que nós queremos encorajar, orientar em hábitos que resultem em crescimento mais profundo da graça, alcance mais efetivo e visão mais sustentável, de serviço amável ao próximo no decorrer da sua vida. Não é um apelo para fazer menos, mas para investir naquelas coisas que muitas vezes abrimos mão quando não vemos um retorno imediato. Geração fast food. Ou agora, geração iFood. A gente pede compra e chega na hora. A gente faz uma compra online, no dia seguinte está na nossa casa, se você for usuário do Amazon Prime, claro, senão você vai demorar mais um tempo, vai depender dos correios. Mas se você não tem trabalho de pedir comida, tudo sempre acontece muito rápido. A gente não aprendeu a sofrer. A gente é muito acomodado. E aí a gente desiste quando não vê um retorno imediato. Você já imaginou para pensar num cristão que nasceu no ano de 1900? Na Europa, um cristão da Europa de 1900, com 17 anos ele viu a Primeira Guerra Mundial. Logo depois ele foi acometido de uma gripe forte, a chamada gripe espanhola, a última pandemia mundial. Com 29 anos, em 1929, ele viu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a maior crise mundial existente até hoje da modernidade. E com 45 anos, na sua idade adulta, ele presenciou mais uma guerra mundial e pela primeira vez a utilização de armas nucleares. Um cristão europeu que viveu e nasceu no ano de 1900, olha o que ele passou, e muitos desses fugiram para o Brasil e são responsáveis pelas nossas famílias aqui. Você consegue parar para pensar que a gente, quando não tem um retorno imediato, que a nossa geração é Nutella? O fato é que o ordinário, o comum, se tornou medíocre. O ordinário, o comum, se tornou medíocre. E é um problema que nós precisamos tratar. O que seria mais legal? Você abrir a despensa de comida da sua casa, você abre a despensa e tá vazia. Aí você fecha, você vai no seu quarto. Aí você abre a despensa de novo e tem arroz. Apareceu. Tem comida. Isso seria muito louco. Nós amaríamos se fosse desse jeito. E aí a gente acha que Deus está me abençoando, Deus está me dando comida. Mas a gente não consegue apreciar o jeito ordinário de Deus. Colocar a comida na despensa e a comida que vai no dia a dia e na nossa mesa. Olhe comigo Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Abre Isaías capítulo 28. Eu tenho que abrir aqui também e dá tempo de vocês abrirem aí. Ou se você tiver no aplicativo, vai mais rápido. Olha Isaías capítulo 28. Versículo 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Escutai e ouvi o meu discurso. Por acaso o lavrador que semeia lavra sem parar? Fica cavando e gradeando a terra? Não é assim. Depois de nivelar a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho,
Lança o trigo em eiras, a cevada no lugar determinado e a espelta na margem. Pois o seu Deus o instrui como devia e lhe ensina. Porque o endro não se trulha como instrumento de trilhar, nem sobre o cominho passa a roda de carro. Mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pau. Por acaso o trigo é esmiuçado? Não se trilha todo o campo, nem se tritura com as rodas do seu carro, e seus cavalos não se esmiuçam. Isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Mas a gente preferia fazer assim e a comida está na nossa despensa. A gente não valoriza o trabalho do agricultor, do pecuarista. E depois daquela colheita do agricultor, toda a industrialização do processo, o transporte para esse alimento chegar no supermercado e depois a gente vai lá e compra e traz o alimento e a gente não consegue entender que Deus cuida da gente por formas ordinárias e que Ele traz o seu consolo por meio da sua igreja. Não, a gente não faz isso. A gente é a geração do extraordinário. Qual é a próxima grande coisa? Se a minha igreja só tem pregação, eu desprezo. Precisa ter mais atração para a juventude. E eu quero trazer um conceito que é o conceito de excelência. E a excelência ela pode ser distorcida. Nós podemos entender errado o que é excelência. Não existem atalhos para excelência em nenhuma área da vida. O seu compromisso com o comum, com o ordinário é que faz toda a diferença. Você já viu aquelas famílias de imigrantes que vieram e trabalharam, ralaram os dedos para obter uma vida melhor e dar oportunidade para os filhos e você vê o resultado na segunda, na terceira geração? É sensacional isso. E Deus nos fez assim, nós não podemos viver sem sonhos, paixões e alvos. Isso é saudável que nós tenhamos. Deus nos criou dessa forma e disse que era bom, então qual é o problema? O problema, obviamente, é que o pecado afeta a excelência como todas as áreas da vida. Algo que é então essencialmente bom se torna mal. Agostinho, certa vez, ele define o pecado dizendo, sendo virado para dentro de nós mesmos, você só olha para você. Em vez de olhar para cima, para Deus pela fé, ao nosso próximo em amor, nós viramos para dentro de nós e nós cultuamos a nós mesmos. Usamos as coisas boas de Deus para ficarmos contra Ele e contra o próximo. Pegamos as coisas boas da criação e nós fazemos daquilo um ídolo. Excelência é ir além do chamado ao dever. Mas para qual fim? O breve catecismo de Westminster, ele tem na sua primeira pergunta e diz o seguinte: qual é o propósito da existência humana? Qual é a finalidade do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O chamado à excelência por si só é inútil. Quando não temos alvo, não temos razão, nós simplesmente murchamos. Excelência requer se importar com alguém ou alguma coisa a ponto de investir nosso tempo e habilidades nisso, tendo como alvo a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Nós vimos na semana passada, mas 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais ou quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E naquele contexto que Paulo diz e cita esse versículo, ele está falando de liberdade cristã, onde o simples ato de comer uma comida sacrificada aos ídolos poderia levar o seu irmão ao tropeço. Ele diz que nesses atos que são ordinários, rotineiros, aspectos da vida diária, refeições, tornam-se significativas quando chama a nossa atenção mais uma vez a glorificar e ter prazer no que Deus provê. Nós podemos ter prazer numa simples refeição. A distorção da excelência ocorre quando achamos quando tudo é nosso próprio respeito. Porque o seu padrão de excelência pode se tornar o seu ídolo. Pega aquele jogador de futebol. Ele não se importa com o time, ele se importa com o resultado dele. Ele se importa se ele vai ser aplaudido, se os outros vão falar que ele é bom. Ele perde o foco, ele tira o olho da bola. Ele só se importa com ele e aquilo começa a se tornar um ídolo. Projetamos determinada imagem de nós mesmos ou da pessoa que nós queremos imitar, vigiamos a todo custo. Ou você percebe um músico, alguém talentoso,
que não está preocupado em tocar para agradar aos outros, mas para agradar a si mesmo, receber o seu reconhecimento, receber o seu elogio, é tudo isso que ele quer. O problema não está na excelência, mas sim em nós mesmos. Vamos imaginar medir a excelência pelos padrões de Deus. Pelo padrão de Deus. Qual seria a excelência segundo o padrão de Deus? Olha Gálatas 5:22. 5:22 e 23. Leia depois, nós não vamos ler aqui. Mas leia sobre o fruto do Espírito. E aí eu te pergunto se essas são as qualidades desejadas para o emprego de líder, de gestor, de CEO nos dias atuais. Não, não são. Mas você já reparou que o grande problema da excelência nas nossas vidas é porque não cultivamos o fruto do Espírito nela, e aqui nós mudamos, invertemos a questão e colocamos a excelência segundo Deus e segundo os seus padrões. Nossa igreja, nossas famílias, nossa vida, elas são ameaçadas por uma falha em cultivar o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz e paciência são frutos daquela fé que nos foi dada mediante o Espírito Santo. E aí quando nós temos um chamado radical e extraordinário para marcar nossa geração, nós podemos atropelar o fruto do Espírito a qualquer custo. Movimentos que se exaltam acima dos outros. Você vê descrições, somos uma igreja formada por pessoas que cansaram de igrejas. Por aquela mesmice das igrejas tradicionais. Impacte a sua geração, seja você a diferença. E aí a gente vê e acontece um episódio triste, lamentável de racismo. E ao invés de nós olharmos e observarmos cristãos fazendo uma crítica a isso, baseado na sua doutrina segundo a imagem de Deus, e porque Deus assim cria o homem à sua imagem, não existe distinção por cor, porque todos têm o seu valor não em si mesmo, mas no valor a qual ele é criado e a qual ele pertence, que é Deus e a sua imagem. E é nisso que consiste o valor da humanidade. E nós vemos o quê? Hashtags. Agora eu vou poder mostrar a minha importância. E aí nós começamos a fazer hashtags, copiar hashtags, sem o fundamento do evangelho, sem mostrar porque nós somos diferentes. E aí a gente começa o quê? A brigar com o nosso irmão. E se você não defende, se você só manifesta, isso é uma vergonha para você. Nós atropelamos o fruto do Espírito para ser excelentes, entendeu? Você consegue perceber o que aconteceu nessa semana? Cristãos se degladiando por conta da Covid ou por conta do episódio de racismo, porque muitas vezes querem se aparecer e mostrar que se importam e que se comovem. Mas quando nós estamos centrados no Evangelho, nós vamos ficar inconformados com episódios como o que aconteceu nos Estados Unidos. Nós vamos tratar isso à luz do Evangelho, e nós vamos conseguir entender, ele tem valor e nós temos valor porque somos criados à imagem do Criador. Mas nós preferimos ser épicos, desprezamos a palavra. Vamos aproveitar para essa geração que vai mudar o mundo. Mas se a gente ficasse com o Evangelho, que é extraordinário, isso ia refletir em aspectos ordinários da nossa vida. A gente não ia ter rixa com os nossos irmãos por esse tipo de questão. O fruto do Espírito e essas virtudes do fruto do Espírito são cultivadas na terra fértil do Evangelho. Mas elas murcham na atmosfera tóxica da inovação inquieta, como também no tradicionalismo sonolento. Repare que nós buscamos a excelência quando nos importamos com algo além da nossa própria excelência. Encontramos-nos desejosos de algo ou alguém cuja verdade inerente, beleza e bondade nos atraem. Então, quando nós encontramos isso em Deus, nós fazemos tudo para glorificá-lo. Quando nós amamos um objeto específico suficiente para suportar quaisquer reveses e desafios no caminho, pense num objetivo que você tinha. Talvez você queria muito entrar num curso numa faculdade, obter um determinado emprego, ou você simplesmente estava apaixonado. E seja pela pessoa ou por aquele objetivo, você não media esforços. Você fazia horas, você fazia o que era necessário para conseguir. Isso é excelência porque você tinha um alvo, porque você tinha um objeto. Isso é verdadeiro com qualquer um que seja impulsionado por perspectiva, romance ou um chamado que seja digno.
Não podemos nos importar com tudo de forma igual e ao mesmo tempo, isso é verdade, mas a mediocridade resulta de não nos importarmos de maneira nenhuma, quando nós não entendemos que comer e beber são atos do dia a dia que glorificam a Deus, e que os outros atos que nós fazemos glorificam a Deus. Nós não vamos ser excelentes, e aí nós caímos para a mediocridade. Mediocridade resulta de não nos importarmos de maneira nenhuma. Ela é possível tanto na construção apressada de uma catedral como na preguiça. Incontáveis exemplos daqueles que consideramos bem-sucedidos na vida mostram que houve compromisso paciente com rotinas diárias. Rotinas essas que para o observador de fora parecem tediosas, triviais e sem valor. Qual o valor da rotina para você? Você despreza a sua rotina? Você acha que rotina é uma perda de tempo? Você sempre quer aventura? Você sabia que rotina está ligada à perseverança? Você tem conseguido perseverar como igreja, acompanhando as lives? Ou você já largou mão dos cultos há muito tempo? Perseverança é uma característica do discípulo de Jesus e Deus ele nos fez assim. Se você despreza a rotina, você despreza a forma sadia com que Deus nos fez. Deus sempre criou um povo com rotinas, com marcos, com festas, com rituais, cerimônias. Olhe para Israel. Nós temos memoriais, lembranças como a ceia, o batismo, a pregação da palavra, o culto se repetindo de semana em semana. E você despreza a rotina da igreja. E aí você não sabe que as pessoas que chegaram no sucesso, seja da carreira, seja um sucesso ministerial, eles perseveravam na rotina. Admiramos a Madre Teresa e sua dedicação diária para com os pobres. Mas a gente prefere o quê? Não, prefiro ganhar na loteria. A gente é a geração que quer ser rico ganhando na loteria e não quer ser rico trabalhando. Como nós queremos crescer? Fruto da excelência é determinado pelo seu objetivo. Então você pega a Catedral de Colônia, que foi iniciada em 1248. A obra parou e ela só foi terminada 600 anos depois. É impossível reproduzi-la. As pessoas que trabalharam ali sabiam que não veriam essa catedral construída em vida, mas eles perseveravam. Agora, quando você pega, por exemplo, a missão do McDonald's, leia a missão do McDonald's no site. Eles vão servir o melhor hambúrguer da forma mais rápida possível para satisfazer o cliente. São missões diferentes. Mas a excelência em cada um dos casos é determinada por seu objetivo. Jesus também tinha um alvo e uma missão. Fundamentado no pacto da Trindade antes da criação do mundo, foi dado um povo para o Filho remir. Ele deveria remir esse povo, ascender ao lugar de toda autoridade, juntar povos de toda tribo, língua e nação. Ele declarou a sua missão aos apóstolos. O pequeno rebanho de Cristo se espalhou pelo mundo. Além da missão da igreja, possuímos diversos chamados na comunidade. Eu e você fazemos parte disso na comunhão dos santos. Como pais e filhos, médicos, carpinteiros, amigos, vizinhos, voluntários, cidadãos. Você não é uma pessoa de uma vocação ou de um chamado, mas Deus ele nos coloca em várias vocações de chamados em cada esfera que ele nos coloca na sociedade. Na esfera da família, na esfera do trabalho, na esfera da educação, seja você um estudante na escola ou na faculdade. Temos papel como cidadão junto à esfera do Estado. Temos múltiplas vocações. Alguns são chamados à posição de liderança na igreja, no Estado, no mercado, como líder de uma multinacional. Outros desempenham papéis não tão importantes aos olhos humanos. Mas seja qual for o papel para o qual Deus está nos chamando, somos todos chamados à excelência, de acordo com os critérios apropriados aos objetivos de cada chamado. Já quis perder peso? Começou o novo ano, 2020 é o ano da Covid, pula, mas 2021 você vai entrar em janeiro e vai falar, esse ano é o ano que eu vou ser fitness. Você quer ficar em forma ou você quer virar atleta? Aí agora eu pergunte para alguém que já conseguiu perder peso e fazer uma dieta. Foi mágico? Foi repentino? Foi uma bebida energética?
Foi um vídeo de um treinamento que você viu e fez? Foi isso que te levou ao êxito? Não. Se você perguntar para alguém que já conseguiu perder peso, a pessoa vai falar que foram incontáveis minutos e horas fazendo exercícios e fechando a boca. Se controlando para não comer tudo, não comer a parede e não comer tanta coisa, principalmente nessa quarentena. Chega para um personal e fala que você quer ficar com a barriga tanquinho em 3 semanas. Ele vai rir de você. Isso não existe. O custo da excelência da vida cristã é alto e os resultados não são imediatos. Você não vai dominar uma nova língua se você for ouvindo aulas, indo para o trabalho, 10 minutos por dia, se você não colocar aquilo em prática e não começar a falar. A chave da excelência cristã está no cuidado amoroso, paciente, atencioso com as coisas que realmente importam. Excelência significa que quer Deus me chame para servir aos pobres numa região do sertão nordestino, ou para um jantar elegante na alta sociedade. O simples fato de ser o chamado de Deus torna precioso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. O fato de estarmos representando Deus e Deus estar, e Deus nos coloca em determinados lugares, isso torna precioso. A rotina que hoje você despreza é a rotina por meio da qual você deveria glorificar Deus, mesmo estando parado ou trancafiado na sua casa em meio à quarentena, sem poder fazer tudo aquilo que você planejou. Excelência requer disciplina, discípulos. Assim como artesanato requer aprendizes, ninguém vai aprender a ser excelente sozinho. Por isso é que Jesus nos coloca numa expressão do seu corpo visível. Excelência não pode ser cultivada por lobos solitários. As pessoas que você vê e que marcam a história, que são referências, jamais teriam sido formadas e adquirido seu conhecimento se não tivessem sido formados por uma comunidade. Por uma comunidade. Por isso que precisamos de igrejas onde o Espírito esteja imergindo os pecadores em Cristo dia a dia. Sentimos a comunhão dos santos, onde não podemos simplesmente saltar para o nosso capítulo predileto ou pesquisar no Google o que é o nosso interesse momentâneo. Pouco a pouco, dia após dia. Mas o perigo de nós definirmos excelência de uma forma errada é não entendermos o seu risco. E com excelência, não estou falando de perfeccionismo. São coisas diferentes. A excelência é uma virtude quando tem em vista a glória de Deus e o bem do nosso próximo. No entanto, como acontece com todas as virtudes, o amor próprio, nós nos amamos muito, eu me amo muito, você se ama muito, transforma esse impulso nobre em um vício. O contrário de virtude é vício. Ele pode assumir muitas formas. Uma delas, então, se você não é um preguiçoso, você acha que você é excelente, mas não necessariamente. Talvez você seja perfeccionista. Quem é o perfeccionista? Existem 2 tipos. O primeiro é o aspirante perfeccionista. Ele é aquele que vive ansioso pela aprovação dos homens. Isso impede você de receber a misericórdia de Deus e de servir ao próximo de modo simples. Nunca mais vou fazer isso. Se fecham em si. O desejo de agradar aos outros recorrentemente te mata. Lembra do jogador de futebol, do músico, quando ele perde um jogo, quando ele é vaiado, quando ele é criticado, quando o músico erra uma nota, quando ele não é aplaudido, quando ele leva uma bronca, o mundo desaba. Quando você não conquista o emprego dos seus sonhos, quando você não passa na prova que você queria, e você fica, meu Deus, o que os outros vão pensar de mim? Perfeccionismo. Você não vive mais em paz porque você vive buscando a aprovação e o aplauso dos homens. Veja o risco, isso não é excelência, isso é pecado. Você não descansa no Senhor e você não consegue servir ao próximo porque tudo que você faz na igreja é para conseguir aplausos. Mas por outro lado, nós temos o perfeccionista iludido. O sucesso, então, ele intoxica com ilusão de autojustiça. Em vez de confiar em Deus, você confia na sua própria direção e piedade. Nossa direção incansável é impelido, nós somos impulsionados por mais desejo de justiça própria e autovalorização do que por segurança suficiente em Cristo. Então ele é diferente do aspirante.
Esse aqui, ele vai se tornando cada vez mais confiante em si, cada vez mais confiante em si, cada vez mais desprezando a Deus. Eu sou bom, eu dou conta do recado. Até mesmo o ato de oferecer um jantar pode ser deturpado por nosso desejo de impressionar. Um ato de oferecer um jantar, será que isso não é estranho? Não é o prazer da visita, mas a sua aclamação e o reconhecimento por você ter feito esse jantar que faz o esforço valer a pena. Nós não temos tempo de ler aqui, mas leia Lucas, Evangelho de Lucas 14, de 8 a 24. E veja Jesus contando sobre quando você vai convidar alguém para jantar, o que você deveria fazer. A verdadeira excelência é realizada por amor ao próximo para a glória de Deus. Pode simplesmente envolver ter um prato para caso alguém chegar na hora do jantar. Alguém a mais aparecer. Tudo o que diz nessa parábola em Lucas capítulo 14, ele está cumprindo no meio deles. Jesus prepara a mesa, convida seus amigos. Os líderes religiosos são, na verdade, os que estão de lado de fora excluídos. E os que estão de fora excluídos agora são feitos íntimos pela fé em Cristo. Os rejeitados, aquele que ninguém convidaria, é isso que Jesus faz com a gente. Quando cavamos poços em viagens missionárias, servimos sopa para provar o nosso valor. Nosso próximo se torna um instrumento na criação para o nosso sentido, para o nosso impacto e para a nossa identidade. Aquilo que fazemos para Deus é para nós mesmos. Você que vai em viagens missionárias, você que gosta de mostrar suas boas obras, porque você acha que o seu valor está nisso, você inverte e rouba a glória de Deus. Usa o serviço ao próximo para seu próprio benefício e para parecer importante. Essa é a dura realidade. O que nós precisamos? Precisamos realinhar nossos afetos e reordenar as nossas prioridades em Jesus Cristo. Porque somente quando nós descansamos em Cristo é que nos encontramos ativos em boas obras, não apenas corridas curtas, mas para toda maratona de longa distância. Quando você descansa em Cristo, você não precisa ser mais o aspirante a perfeccionista que não pode ouvir uma crítica, que fica com medo do que os homens vão pensar. Você também não é aquela pessoa que se firma na sua própria justiça porque você sabe que você não tem em si próprio nenhum tipo de justiça. E nós somos chamados à ação, a ter fé ativa. Todos os crentes devem viver aquilo que pregam. Cuidado com o ativismo mal direcionado que te torna caótico ou te deixa desleixado. A primeira pergunta é: o que nós não podemos fazer? Qual é o nosso propósito? Veja bem, nós não podemos fazer nada para ser aceitos diante de Deus, para conseguir uma posição melhor ou para ter um valor maior. Nós não podemos fazer nada para nos levantar da morte espiritual. O novo nascimento é uma dádiva. A fé não é algo que possuímos, não é nossa contribuição na salvação, ela é dom de Deus. Nosso ativismo e estratégia não podem perdoar pecado, nem ressuscitar os mortos. Cuidado com frases como: você precisa viver o Evangelho, ser o Evangelho. Isso é uma distorção, eu e você não podemos viver o Evangelho. Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz: vivam de modo digno do Evangelho, não viver o Evangelho. Porque o Evangelho não se trata do que fizemos ou do que fomos chamados a fazer, mas é o anúncio da obra salvadora de Jesus Cristo. Somos receptores do Evangelho. Deus é o benfeitor. É nisso que está o nosso valor. Não precisamos de um perfeccionismo sujado pelo pecado. Nós podemos ser excelentes quando descansamos que o nosso valor está em Jesus Cristo. E o que nós podemos fazer diante de Deus? Porque diante de Deus somos sempre receptores de dons. Mas diante do nosso próximo, somos tanto receptores quanto doadores. Veja que nosso louvor, nosso culto é oferecido como sacrifício de ação de graças. E não como sacrifício de expiação. Repara a diferença, nós não oferecemos um culto para Deus perdoar os nossos pecados. Nós não vivemos uma vida cristã para que Deus perdoe os nossos pecados. Nós vivemos porque nós fomos perdoados. E toda a nossa vida é um culto de ação de graças. Então o sacrifício vivo faz sentido, porque nós somos alvos da misericórdia de Deus. Não oferecemos nossas boas obras a Deus para obter favor dele, para encontrar nosso valor,
mas estendemos ao nosso próximo para o seu próprio bem. Como resultado, todos se beneficiam. Deus não precisa de nós. Mas quando nós amamos ao próximo, fazemos algo em sacrifício, Deus recebe a glória. E nosso próximo recebe os dons de Deus por nosso intermédio. Quando nós anunciamos o Evangelho, o próximo está recebendo os benefícios de Deus por nossa causa. E esse é o privilégio. Quando nós podemos ajudar, atender as campanhas da igreja, nesse momento difícil, abençoar uma família, o próximo é um beneficiário de Deus por nosso intermédio. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. Nós podemos ser uma bênção, não porque nós temos valor, mas porque Deus nos dá o privilégio de ser participante de tudo isso. Então a gente não precisa ficar tendo ânsia para ser épico. A gente precisa se concentrar nas coisas corriqueiras, nas coisas diárias, porque Deus está usando meios ordinários para abençoar e para cuidar do seu povo. Nós não somos mais escravos, mas filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, nosso irmão mais velho. Boas obras não são mais vistas como condição da nossa união com Cristo, mas é o fruto da nossa união com Cristo. E isso faz toda a diferença, isso muda tudo. Existe alívio para os perfeccionistas. Existe alívio para os preguiçosos e para os medíocres. Todos podem ser restaurados em Cristo e se tornar excelentes servos de Deus. Aos perfeccionistas, Deus diz: desistam. Parem de querer subir. Caiam nos braços graciosos de Deus. Colossenses 3:3. Porque morreste, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sem querer ser perfeccionistas, mas excelentes, vamos em frente com a vida, com amor e com serviço, reconhecendo plenamente que Deus já tem o serviço perfeito que requer de nós no seu Filho. O serviço perfeito que Ele requer de nós, as nossas boas obras, a nossa vida de santidade, Ele já tem do seu Filho. E agora o nosso próximo necessita da nossa ajuda, que é imperfeita, e nós iremos falhar, e essa é a realidade. Essa é a realidade, nós iremos falhar, não somos perfeitos. Mas Deus nos chama a parar com essa ânsia de querer marcar uma geração, para ter o nosso nome feito. E lutarmos a nossa vida cristã no dia a dia, no amor ao próximo, desde o acordar, até o lavar a louça, até o nosso convívio familiar. Praticar as boas obras decorrentes do Evangelho na nossa família, nas pessoas com o nosso trabalho, na igreja em que Deus nos colocou, no ordinário, no dia a dia, amando a rotina e amando aquilo para o qual nós somos chamados. E aí, qual é a próxima grande coisa que você está esperando? Qual é a próxima grande coisa que você quer ver acontecer? Deus nos chama por meio de Cristo a valorizar os pequenos hábitos, a valorizar as coisas, os mínimos detalhes da nossa rotina. Deus nos chama a valorizar a nossa rotina, o lugar onde Ele nos coloca. E nós só podemos fazer isso quando nós entendemos que nós somos por meio do Evangelho e por meio de Cristo. Que Ele nos conceda na sua graça e sabedoria, durante essa série que nós vamos estudar e entender o que é sermos simplesmente crentes, que é viver na excelência. Em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façamos qualquer outra coisa. Nós vamos fazer assim para a glória de Deus. E que Ele nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos perdão porque tantas vezes nós temos um anseio por ser épicos. Nós temos um anseio por fazer as coisas e por querer ter o nosso nome grande, por marcar uma geração. Mas não temos anseio por amar a nossa família e lavar uma louça e demonstrar simplesmente amor. Nas coisas pequenas e naqueles favores. Deus, tira de nós todo o perfeccionismo ou aquela preguiça. Para aqueles que desistem fácil das coisas, que não perseveram, que estão longe, Deus, traga esses corações de volta e traga arrependimento. E para aqueles que estão buscando sua identidade, sua afirmação, querendo ser cada vez melhores e melhores, que eles descansem em Cristo e que isso seja suficiente. Que o Senhor nos ajude nesses tempos de pandemia, na nossa rotina, a sermos aquilo que o Senhor nos chama para ser, a sermos simplesmente crentes.
a lutar e a batalhar por uma vida cristã comum. E que isso seja o mais importante para nós. Senhor, nos conceda graça. Nos ajude a crescer nesse tempo e nesse tema que nós estamos estudando. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que nós possamos continuar crescendo ao longo da nossa série da EBD Simplesmente Crentes.